Fala comigo, rapaziada. Estamos começando mais uma edição do podcast do canal do Vini Soares, o Fala Comigo Resenha. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal, que a inscrição é importantíssima. Deixa o like aqui no vídeo, doidão. Quanto mais like, mais o YouTube vai distribuir essa live pra galera que ainda não conhece o canal. E se não conhece, vocês estão malucos, vocês estão doidão. E outra, compartilha com geral que a resenha hoje é braba. Vamos falar de história, vamos falar de livro, vamos falar de atualidade também, porque o homem, amigo, o que ele entende de futebol, jornalista, biógrafo e o melhor, flamenguista, Marcos Eduardo Neves, meu irmão. E aí, Marcos, tranquilo, meu? Vini, obrigado aí pela honra de estar contigo aqui no teu canal, muito sucesso para ti nessa jornada aí, e vamos falar da segunda melhor coisa do mundo, que é futebol, né? A primeira a gente não precisa dizer qual é, que todo mundo já sabe, imagina. E tem muito o que falar, né? Atualidade ou na história do esporte? É isso, ó. E antes de começar a resenha, eu preciso falar da cervejaria Tio Rui. Como eu sempre falo, né? É o chopp mais gelado e mais gostoso do Rio de Janeiro. Você que não conhece, vá lá na Barra, no Pital, no Mercado de Produtores, você encontra o Tio Rui. Ah, mas eu tô pela Zona Sul. Planetário da Gávea, doidão. Não tem como você não tomar esse chopp. E segue eles no Instagram, @cervejaria Tio Rui. Vou dar aqui meu gole, que é importante. Não, eu também vou dar, inclusive, eu ia dar mandar um abraço pro tio Rui, mas o tio Rui Castro. Tio Rui Castro, que não tá podendo aqui, a gente sabe, né? Que não sei quantos anos sem beber, mas tio Rui, obrigado aqui. E também é o tio Rui Castro. É isso. Então, ó, Marcos, vamos começar a falar dos seus livros, aliás, se for falar de tudo, vai ter 3 horas aí de podcast. Só enumerando, né? Aí é brabo. Mas você fez aí a biografia pro Renato Gaúcho, pro Heleno, pro Nunes, tá? Que eu tô lendo, que é um monte mesmo, eu tenho que ler. Não, eu falo. Mas eu quero... Mas eu não lembro, é Alex... É, isso aí. Enfim, Máquina Tricolor... Mas não tem como não começar a nossa resenha falando do livro que você fez pro Zico, O Efeito Zico, Sim. Que não é só uma biografia, é uma aula, é um curso para quem quer aprender a administrar melhor, a ser um líder, ser um vencedor, que é o que o Zico é na vida. E falando desse livro, irmão, como é que foi você fazer esse livro, ter um contato ali muito grande com o Zico, que eu acredito que é seu ídolo, um dos ídolos. Como é que foi, cara, para fazer esse livro aí? Cara, eu vou te dizer assim, eu brinco com o Zico, que eu conheço o Zico pessoalmente há 39 anos, vai fazer 40 anos, porque eu tinha 12 anos quando eu comecei a ser gandula dele, e assim, eu via o Zico no dia a dia lá no Flamengo, quando o Flamengo treinava na Gávea. A galera que não conhece, antes do Ninho do Urubu teve a Gávea. E aí eu treinava, estava todo dia lá de gandula, enfim, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Aldair, Moser, era um timaço. E aí, eu conheço o Zico há 38 anos, mas o Zico não percebia aquele gandulinha de 12 anos, né? Então, o Zico considera que me conhece aos 15 anos e eu conheço ele há quase 40. E assim, então teve muitas coisas que eu pude fazer o Zico ressuscitar na cabeça dele, porque para ele era normal ali no dia a dia, no treinamento, nos jogos, que tinham jogos na Gávea também. Mas, assim, é uma emoção sem tamanho poder deixar um filho aqui com o Zico, né? Porque é o meu legado como escritor e é o legado dele como profissional e homem e cidadão que ele foi. E assim, é o meu ídolo. Quando eu era criança, era inalcançável falar com o Zico. E hoje eu já penso o contrário. Quem pode ser maior que o Zico? Difícil. O mundo inteiro, assim, se botar o Zico na Torre Eiffel em Paris, botar o Zico lá em qualquer lugar do mundo, o pessoal sabe que alguém vai falar o Zico. No Japão, então... No Japão, pelo amor de Deus. Então, assim, depois de fazer a do Zico, eu troco palavras com qualquer um, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser quem for, de igual para igual, porque o Zico é cidadão mundial e eterno e imortal. E teve alguma coisa no livro que o Zico falou, não, aí não, ou ele deixou realmente nas suas mãos e falou, vai que eu aprovo tudo, ou ele deu aqueles pitacos dele lá? Nada, muito pelo contrário, o Zico teve coisas que eu tava com melindre, assim, de falar, Zico, a gente vai falar sobre aquela polêmica que teve de sonegação fiscal, quando você jogava na Itália, aí teu nome estava ali falado, sei o que, vamos, e a gente abre o livro com isso.
E aí teve, por exemplo, eu tinha acabado de ver um documentário sobre o Baggio, e o Baggio falando que tinha pesadelos com o pênalti que ele perdeu na Copa de 94. Aí eu aproveitei para perguntar pro Zico se ele teve ou teve, pelo menos na época, pesadelos. Ele, nenhum, entendeu? Quem é que tira a bola da minha mão para bater? Não me arrependo sim de ter ido para aquela Copa sem condições, que é mais ou menos o que o Neymar tá hoje, isso eu me arrependo, entendeu? Agora, eu estando em campo, quem batia melhor que eu? Quem treinava mais que eu? Então, assim, se o cara perde, a carreira do cara ia para casa de sabe quem de onde. Enquanto para o Zico, sabe, não mudou em nada. Aliás, foi até uma coisa boa para quem não gosta do Zico, não existe, né? Até torcedor rival. Mas para quem quiser, tipo, sacanear o Zico, a única coisa que pode falar dele é quem perdeu um pênalti. Sim. E ele não se arrepende, não teve pesadelos, porque simplesmente ali todos sabiam que quem mais treinava, quem cobrava melhor e quem ia tirar a bola da mão dele e dizer, deixa que eu bato, Galo? Ninguém. Inclusive, na decisão por pênaltis, foi mais engraçado ainda, porque ele bateu de novo e fez. E a gente foi eliminado nos pênaltis. Só que na hora que o juiz apitou 1-1 com a França, acabou o jogo, quartas de final da Copa do Mundo de 86... Aí, quando tinha que escolher 5, o Tele virou lá pra galera, cada um olhava pro lugar e não sei o quê. O Zico percebeu que ninguém queria bater. Aí ele virou pra galera e falou, tu quer que eu bata os 5? Eu tenho que perguntar pro árbitro se ele deixa. Mas eu acho que eu preciso de mais 4 aqui. Ele tinha perdido o pênalti durante o jogo, ele já se prontificou e ainda chamou mais 4. Aí o branco veio, o pessoal veio. Então, assim, esse é o Zico, não tem problema nenhum, não tem mácula, não tem mancha nenhuma. Eu fiz um livro sobre o Louco Abreu, e é o que o Louco Abreu fala, pênalti tem 4 oportunidades. Ou tu faz o gol, ou o goleiro pega, ou vai na trave, ou vai para fora. É isso. Então, nem isso bater um pênalti. É simples. Então, o Zico bateu e aconteceu. Não aconteceu nada normal. E aí, continuando falando dos ídolos do Flamengo, você também fez um livro pro Nunes, que é lá o artilheiro das decisões. Tem muita discussão com a galera de hoje em dia, né? O Gabigol é o melhor atacante. O Nunes, eu não vi o Nunes jogar, assim como eu não vi o Zico, mas escuto muitas histórias do meu pai, da galera mais antiga, que o Nunes era bom jogador, pai. Não. Mas o que ele fazia de gol, não tem um craque de hoje que faz. E isso tá no livro do Nunes, e vocês botaram esse lance do gol. Você acha que ele jogava muito ou não? Que ele era homem-gol mesmo. Futebol, ele era homem-gol. Não, então, aí é uma bela de uma questão, porque o Nunes foi assim, para essa galera jovem, o Nunes foi o primeiro Gabigol. O primeiro artilheiro das decisões foi o Nunes. E foi maior que o Gabigol, porque o Nunes fez 2 gols na final do Mundial contra o Liverpool. O Gabigol fez 3 gols de título em 2 Libertadores. Mas o Nunes fez gols, os 2 gols no primeiro Brasileiro do Flamengo, fez um gol no bicampeonato contra o Grêmio no Olímpico e ainda fez 2 gols na final do Mundial. Agora, assim, o Nunes era, assim, quando falam que o Nunes não era bom, é porque o time do Flamengo só tinha, assim, jovem, só tinha de Arrascaeta pra cima. Era Zico, Adílio, Mose, Leandro, Júnior, só tinha cracaço. Aí falam que o Nunes não era bom, porque precisa pegar um pra Cristo. Cara, o Nunes, ele foi para a Copa de 78, seria o primeiro nordestino convocado para a Copa de 78. Só que aí, em cima da hora, a galera do Vasco reclamou que o Roberto não tinha sido chamado. Quando o Nunes se machucou num treino, o Lídio Toledo já foi engessando, falando que tá fora da Copa, e aí chamaram o Roberto. O Nunes jogava no Santa Cruz, era um Santa Cruz diferente do de hoje. Era um Santa Cruz semifinalista em vários campeonatos brasileiros e o Nunes super artilheiro. Então o Nunes tem assim, ele jogava muita bola. Quem olhar no YouTube vídeos antigos, o Nunes cruzava de canhota, cruzava de direita, deu muito gol pro Zico também. Perdia gol, mas chegava lá, cara, faz uma coisa que hoje nem os centroavantes da seleção fazem. Cara, dá de bico, mas mete a bola pra dentro, entendeu? Isso. Não tem essa tocar pro ladinho, não. Então o Nunes era aquele cara que o Zico falava. A gente não precisava de mais um super técnico que fosse tentar uma caneta, uma jogada bonita. A gente precisava de alguém para dar uma de bico, entendeu? Se fosse preciso. E esse cara era o Nunes. Dá até uma tristeza, né? Você falar assim, não levou o Nunes para levar o Roberto Dinamite. A gente vê as convocações de hoje, né? Isso dá uma tristeza, absurda. É o que o Renato Gaúcho falou, né? O Renato Gaúcho, que foi o meu primeiro livro, o Renato fala, antigamente tinha muito futebol e pouco dinheiro. Hoje tem muito dinheiro e pouco futebol. Né? E é incrível, porque assim, você pega uma Copa que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final, 1990. Os atacantes que foram convocados, foram 5 atacantes convocados. Os titulares, Miller e Careca, que jogava com Maradona. No banco, Bebeto, Romário e Renato Gaúcho. Cara, só craque. Que loucura, né? E hoje em dia,
você não sabe nem quais são os 5 que vai ser chamado. Agora, todo mundo joga no Barcelona, no Real Madrid, mas na hora de botar a amarelinha não resolve, cara. Isso é uma tristeza. Isso é impressionante. Isso então, é uma assim, tristeza. o Renato, quando era top de linha, 1992, ele levou o Botafogo até a final do Brasileiro, perdeu para o Flamengo do Júnior, mas ele era top de linha, a seleção brasileira ganhava $20 mil. Faz uma cotação, dá 100 e poucos mil reais de hoje. Hoje, ele como técnico ganha 1 milhão e tanto. Então, assim, hoje tem muito dinheiro e pouco futebol. E vamos falar desse livro do Renato Gaúcho, que foi o primeiro que você fez, e o nome já era Anjo ou Demônio. O Demônio, a polêmica trajetória de Renato Gaúcho, que quem vê esse treinador hoje falastrão, não imagina como o jogador era muito pior. Era muito pior. E esse livro aí, o Renato deu o aval, tá tudo certinho, ele ficou meio bolado com alguma polêmica que você colocou ali, ele não queria. Como é que foi fazer esse livro, que eu acredito tenha sido um livro de polêmicas mesmo? Não, um livro super polêmico, foi o meu primeiro. Era uma questão assim, eu era muito amigo do Renato desde o tempo de gandula do Flamengo. E assim, ia nos churrascos na casa dele. O Flamengo foi campeão brasileiro pela primeira vez em 90, eu estava lá no churrasco no dia seguinte. E aí, o que acontece? Eu vou crescendo, 12, 13, 14, 15. E quando eu fiz 26 anos, eu já tinha me formado em jornalismo e queria um diferencial para entrar no mercado, porque eu estava velho. Eu fiz jornalismo depois de fazer psicologia. Então, eu estava relativamente velho. E as redações só queriam os recém-formados, os estagiários de 18, 19 anos. Eu tinha 25 e não conseguia trabalho. Aí eu perguntei, Renato, você me autoriza a escrever seu livro? Eu acho que é tipo assim, que eu tenho um filho de 25, mas para mim continua um bebê, né? Então o Renato, me olhando com 25, achou que eu ainda era o gandulinha. Ele autorizou. E aí, quando veio o livro, não era um livro de fã-clube, era um livro à vera. Tem os prós, mas tem, eu não digo que os contras, mas tem aquilo que todo jovem fez Sim. e faz parte. Então, assim, o Renato desautorizou um livro autorizado. Depois de pronto. Eu acho, depois de pronto. Então, eu acho que eu sou o primeiro biógrafo brasileiro que tem livro autorizado, não autorizado. E aí depois, o segundo, logo depois do Renato acontecer tudo isso, praticamente dá um racha, assim, na nossa amizade, enfim. Aí eu fui fazer o do Heleno de Freitas, que era um cara dos anos 40, e aí eu falei, agora eu também não vou pedir autorização nenhuma, não, vou fazer. Aí eu fiz um livro não autorizado, que a família adorou e virou autorizado. Então eu fiz o desautorizado, autorizado e o autorizado não autorizado. E para você, como é que é escrever livros de pessoas que não são seus ídolos? Porque muito flamenguista, quem não conhece, pô, vai lá no Instagram dele, tem resenha dele falando dos jogos, é até bem crítico, eu gosto de ouvir por causa disso. Eu sou mais, me chamam de passador de pano. Mas eu gosto de ouvir o lado crítico. Eu acho que tudo tem uma coerência de que se fala. Tem alguns que não tem não, mas o cara tem, pode acompanhar. E aí você fez o livro do Heleno, você fez o livro do Alex, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Alex também, que, pô, craque de bola. No Flamengo não jogou nada, mas é um craque de bola. Todo mundo gosta muito dele. Fez o livro do Louco Abreu, que eu quero saber mais se o cara é louco mesmo. Mas pra você, como é escrever um livro de ídolos que não são do seu time? É mais fácil? É mais difícil porque não tem tanto coração, tem mais o profissionalismo? Como é que é pra fazer ídolo dos outros? Não, eu acho assim, é igual, porque, assim, tipo assim, existe a pessoa e existe o profissional. Então, eu tiro a... Quem me acompanha, por exemplo, no Instagram, @MarcosENeves. No Instagram, quando o Flamengo ganha, parece que é o melhor time do universo, ali as minhas crônicas, entendeu? Mas quando perde também, eu sou aquele cara que, assim, eu sou muito... quando eu chego no Botafogo por causa do Heleno e do Louco, me estende um tapete bonito. Eu chego no Fluminense por causa do Renato e da máquina tricolor, aí sou super bem tratado. Chego no Flamengo, só falta tacar ovo em mim. Então, pessoal, assim, eu sou muito crítico. Quando o time tá mal, quando faz uma covardia, como fizeram com o Felipe Luiz, eu vou lá e falo. Entendeu? Então, assim... Eu tiro a minha vestimenta, a minha carapuça de torcedor e visto a de profissional. Então, escrever um livro sobre o meu time do coração ou sobre o time do coração dos outros, eu tento me ver naquele papel de torcedor. E principalmente de um jornalista imparcial. Então, assim, o Rodrigo Santoro, por exemplo, que filmou o Heleno, levou o meu livro para as telas, ele é vascaíno. Mas ele fez o Heleno, que é o ídolo do Botafogo. Um ator, o Rodrigo Santoro, fez um homossexual em Carandiru, fez um padre Hilda Furacão, enfim. Então, assim,
eu, biógrafo, me considero o trabalho é muito parecido. Então, entendeu? Assim, o Marcos Eduardo Neves, torcedor, fica deixado de escanteio e entra um profissional sério que vai fazer uma biografia rigorosa com prós e contras, contando a verdade. E falando dessa máquina tricolor que você fez esse livro aí pro time do Fluminense, na época do Francisco Horta, né? Que montou um timaço do Fluminense. Como é que foi você para estudar esse time do Fluminense, para contar uma história para os tricolores? Tipo assim, é um flamenguista contando história para os tricolores. Como é que foi a recepção? A galera, os torcedores do Fluminense gostaram? Galera, o pessoal do Francisco Horta, o próprio Francisco Horta, a galera curtiu esse livro? Como foi? Porque veio de um flamenguista. Esse é o problema, eu acho que pode ter. Não, é um problema que, por exemplo, o Rui Castro passou mais do que eu com isso. Porque o grande livro, talvez, a grande biografia nacional seja Garrincha, a Estrela Solitária, que ele escreveu. E o Rui Castro é da Academia Brasileira de Letras. Escreveu apenas 3 biografias na vida e já é imortal. Uma delas é do Garrincha, um livraço. Só que ele, na orelha ali, que é aquela parte final do texto que tem a foto do autor, tem uma flâmula do Flamengo lá atrás. Ele bota de propósito, sabendo que os botafoguenses vão consumir demais esse livro. Então, ele mostra imparcialmente quem era o Garrincha, com os prós e os contras na reta final, alcoolismo e tudo. Então, assim, ter escrito sobre a máquina tricolor, para mim, foi um orgulho muito grande. Até porque meu filho é fluminense, então, queira ou não, tem um livro para ele poder ler, porque ele perde quase sempre para mim títulos, né? Pode ganhar joguinho de meio de tabela, mas título ele perde para mim. Então, pelo menos uma alegria ele tem. Leia o livro do pai. E, assim, para mim foi maravilhoso, porque eu queria fazer um resgate o ano que eu nasci. Eu nasci em 1975. Então, assim, eu fui para o ano de 75, foi quando o Horta traz o Rivelino, Paulo César Caju e monta um timaço. Então, eu pude vivenciar tudo o que aconteceu ao longo daquele ano, no país, no Rio de Janeiro, e principalmente, né, nas Laranjeiras, que foi um ano revolucionário. No ano seguinte, ele faz troca-trocas. Imagina hoje o Flamengo dar o Plata, o Carrascal e o Danilo para o Vasco e pegasse o Ryan e não sei o que do Vasco e pega do Fluminense o Savarino e manda para o Fluminense o Léo Ortiz. Enfim, ele fez um negócio que todas as torcidas lotavam os estádios para ver. Foi revolucionário. Troca-troca, sem gastar dinheiro. Me dá 2, eu te mando 3 e vamos por aí. Então, pô, maravilhoso viver esses anos. Gostei disso, mandar o Plata, trazer o Ryan. Não seria ruim, não. Isso aí é muito bom. Mas parece que vem coisa melhor, parece que tem um papo de Luiz Henrique na jogada. Eu tô acompanhando isso aí. Quer saber mais? Amigos Rubro-Negros no Instagram, no YouTube, segue lá também, me dá essa moral. E aí, vamos falar de Louco Abreu, cara. Porque, cara, deve ser muito interessante demais você conhecer a vida do cara que tem um louco na frente do nome, pô. O cara é louco. Como é que foi isso aí, cara? É muito louco, porque quando eu fui fazer um jogo de Libertadores, acho que em 2007, eu era do Jornal do Brasil, me mandaram para Montevidéu para fazer um Flamengo e Nacional. O Flamengo tomou uma piaba lá no estado. Aqueles anos pré-2019, galera. Você não sabe como é que era o Flamengo em brasileiro. E aí acho que foi 3-0 pro Nacional, não teve nem jogo. E aí, quando eu chego no estádio para fazer aquele jogo pro Jornal do Brasil, várias camisas Louco Abreu. Aquele louco ficou assim, cara, eu quero conhecer, eu nem sabia quem era. 2007. E aí, em 2010, ele chega no Botafogo, faz o gol de cavadinha. E em 2010 mesmo, depois da Copa, a gente começa a conversar com todas as ideias frescas na cabeça dele, sobre tudo, a contratação dele, por que o Botafogo, né? O gol da cavadinha, o gol de cavadinha engana durante a Copa do Mundo, e a torcida do Botafogo praticamente adotou o Uruguai, torceu para o Uruguai naquela competição. Enfim, e aí ficou um livro bem bacana, só que a ideia não avançou porque ele saiu do Botafogo brigado com o Oswaldo, aquele técnico, o Oswaldo, esqueci, que brigou com o Oswaldo Oliveira? Oswaldo Oliveira. Aí ele saiu brigado, foi pro Figueirense, e aí continuou uma peregrinação. Sim. Que hoje em dia o louco tá no Guinness Book. Ele tá no livro dos recordes como jogador que mais vestiu camisas em toda a história do futebol. Aí a gente perdeu o contato, só que aí o louco aposentou, em 2021 a gente lançou. E graças a Deus eu tinha gravado tudo na época, então riqueza de detalhes, que hoje, se eu perguntasse, ele não ia lembrar dos Sim. detalhes. Na época ele lembrou, coisa que aconteceu uma semana. Então, assim, maravilhoso. E uma pessoa sensacional, pessoa alto nível. Assim, quem lembra do Petkovic, então, assim, tem que ter cuidado com as perguntas, senão
tapa na cara, entendeu? O Louco Abreu tratava jornalista, meu irmão, que nem gado. Então, assim, uma pessoa alto nível, acho que hoje é modelo, enfim, eu já vi ele com os ternos da Armani no Instagram dele, enfim, gente boa demais. E de outro time, uma pena. E Seria tudo bacana que ele ficar ali no Flamengo, né? no Flamengo, ali na terceira reserva. Ali. Sim. Hoje em dia ele seria reserva do Pedro, tranquilamente. Mas jogaria alguns jogos e faria gols. Sim, aí porque ele era bom de bola. O Louco Abreu faria gol e jogaria com moral, Sim. sacou? De repente tiraria a abraçadeira da Arrascaeta, deixa essa abraçadeira comigo aqui, porque ninguém vai brincar com o nosso time, não. O Louco, nesse sentido, nesse temperamento, era muito parecido com o do Renato. Era um autêntico líder e um cara que sabe quem é, seguro, autoconfiante. Então, isso aí é fundamental no time. E você falou que gravou muita coisa lá de trás. Tudo conseguiu ir pro livro? Ou teve coisa do Louco Abreu que não pôde ir? Alguma história que na época não pôde ser contada, que pode contar agora, já passou? Cara, ou foi tudo assim, muito tranquilo com ele? Ele é só mais louco no nome? Não, ele é mais louco no nome, principalmente nessas atitudes. Então, por exemplo, quando ele perdeu um pênalti, uma repórter chegou para ele e falou: você pediu desculpa aos companheiros por ter perdido o pênalti? Ele falou: eu não matei ninguém. Eu pedi desculpa, quem tem que pedir é quem come a mulher do outro. Eu bati um pênalti, negócio das 4 oportunidades. Ah, mas você ligou para os seus familiares? Não morreu ninguém. É normal perder um pênalti. A menina não entendia isso. Então, assim, as atitudes do Louco, falar na cara o negócio, entendeu? Aquela época que estavam inventando aquele negócio de o inacreditável futebol clube, Sim. aí o Louco perdeu um gol ali, meu irmão, é inacreditável. Vem pra cá na pressão que eu tô aqui, o zagueiro pra chegar e não sei o quê, falar aí no ar-condicionado é mole, entendeu? Vem pra cá e não poder estar impedido, senão eu faria, ter que segurar, chegar atrasado. Pô, então, não aceitou vestir. Então, as atitudes dele, às vezes, cara, você ia ali com boa intenção e tomava um coice. Aí, por isso, o Louco. E agora indo para um ídolo, que para mim ele é ídolo, não jogou nada no Flamengo, nada, mas sempre foi um jogador que teve uma postura em campo absurda, uma classe absurda e um futebol absurdo também. Ele também jogou bola, porque no Flamengo não jogou, mas em todos os outros jogou. É ídolo na Turquia, lá ele é rei também, como o Zico é no Japão, ele é rei lá. Alex, cara, como é que foi fazer esse livro pro Alex? Eu acredito que ele seja um gentleman, né? Que ele receba as pessoas, que ele passa isso para as pessoas, sabe? E ele fala com uma tranquilidade. Como é que foi fazer o livro do Alex? Cara, e ter o contato com um jogador como o Alex. Não, e foi super bacana porque a gente é meio que contemporâneo. O Alex é de 77, né? Então, assim, tá fazendo 49 anos, eu tenho 50, vou fazer 51. Então, a gente, assim, eu cresci vendo o Alex, né? E, assim, mas eu achava, até então, eu só tinha escrito sobre polêmicos. Renato Gaúcho, Heleno de Freitas. E aí eu achava que o Alex eu não ia conseguir fazer da laranja uma laranjada, entendeu? Mas aí, como me falaram, faz uma reunião, vamos almoçar junto, não sei o quê, o pessoal me ligou, aí eu fui lá para Curitiba, e aí eu tive um almoço com o Alex, comecei a olhar por trás daquele óculosinho, cara. Eu acho que virou um dos meus livros mais polêmicos, porque assim, o Alex me falou uma coisa que ficou: cuidado com as perguntas, porque eu vou responder. Entendeu? Então, assim, se eu perguntasse homossexualismo nas categorias de base, pedofilia, não sei, ele respondia na lata e não segurava. Então, eu acho que é um dos livros mais polêmicos, quem pegou para ler, porque, por exemplo, ele fala que estava estreando na seleção brasileira, e estreando não, era a final da Copa América, Brasil e México, seleção brasileira, Galvão Bueno narrando. E aí o pai dele faz um churrasco com a família, chama todo mundo lá no churrasco, e ele jogando mal, e o Galvão Bueno minando, destruindo, humilhando ele. E aí o pai dele começou a travar, cada lance que ele pegava na bola errava, o Galvão, que inacreditável, dar uma camisa 10 que já foi do Zico para esse menino. E aí o pai dele travou, teve um AVC, perdeu a parte esquerda do corpo, entendeu? E aí eu falei, caramba, Alex, a gente não pode botar isso aí não, né? O Galvão Bueno. Por quê? Tem que botar sim. Aconteceu, isso é minha biografia. Aconteceu isso com meu pai, porque era a final que eu tô jogando mal. E aí outra vez, conversando com o Maestro Júnior, que é muito amigo meu também, e o Maestro Júnior tá há 30 anos lá na Globo, né? Ele fala, cara, a verdade pra gente que é comentarista de televisão é o seguinte, elogie sem bajular, e critique sem humilhar. Isso aí. É isso, cara. E é isso que o Júnior faz com maestria, Sim. como era um maestro também dentro de campo. E o Alex era um maestro.
O Alex é um dos poucos jogadores que é super ídolo, não é ídolo não, super ídolo de 4 clubes. Coritiba, onde ele começou, Palmeiras, onde ele ganhou a primeira Libertadores do clube, Cruzeiro, onde ele foi o melhor jogador do mundo em 2003, Sim. talvez junto com o Zidane ali, páreo duro, e Fenerbahçe. O único clube que ele não conseguiu nem longe ser bom jogador foi o Flamengo. Mas aí ele conta no livro também. Ele conta a zorra que é, ele conta que no dia da apresentação lá, que ele foi procurar apartamento com a esposa, e aí ele se livrou dessa, no dia seguinte abre o jornal, uma suruba lá com os jogadores que tinham lá envolvidos. Então, assim, não podiam trocar a camisa, tinha que levar para casa, lavar e entregar na rouparia. Então, assim, e não honravam o contrato. E aí ele fala, cara, presidente de clube é tudo conversinha, mas Edmundo Santos Silva é campeão. Eu falei, posso botar? Pode botar. Edmundo Santos Silva não honrou nada do que me prometeu. Então ele ficou 3 meses e se mandou. E aí, como eu conversei com ele anos depois, ele até falou, ok, se eu ficasse, quem sabe aquela falta do Pet ali era boa para mim também. Ficou pro Pet. Cara, vou te falar, só voltando um pouquinho, que daí você fala sobre a responsabilidade do lance do Galvão que aconteceu. Eu prezo muito isso. Eu costumo, às vezes, lá no canal dos Amigos Rubro-Negros, onde eu sou mais torcedor, ali eu me deixo ser torcedor do que no canal aqui do Vini Soares, Sim. nas nossas lives. Eu falo pra todo mundo, gente, quando eu falo que eu não gosto do jogador X, Sim. não quer dizer que ele seja ruim, que ele seja péssimo ou que ele não deva jogar no Flamengo. Sim. Eu não gosto. Eu acho que o gostar é de cada um, igual música. Exatamente. Tem música que eu não gosto. Quer dizer que a música é ruim? Não. Eu não gosto. Sim. Então, eu acho que tem que ter essa responsabilidade, sim. Eu não sabia essa história com esses detalhes que você me contou, mas já ouvi falar nisso. Até alguns outros jogadores que acho que não foram convocados para uma Copa, pelo Galvão descascar eles ao vivo. Pode ser. Era uma outra geração também, de televisão e tudo, que só tinha a opinião mas deles. eu prefiro uma geração dessa, com todo respeito, não fazendo isso, né? Mas uma geração dessa, essa geração pastelaria aí, brincadeira, que querem pegar ex-jogadores em atividade e levar para a Copa do Mundo. Tem uma geração nova de comentaristas, sabe, Nutella, que em vez de... Cara, o cara não decide contra o Novo Horizontino, vai decidir contra a França, cara. Entendeu? Então, assim, aí eu prefiro nem assistir, cara. Eu prefiro saudades de Trajano, companhia. E que bom poder ver o Mauro César. Muita gente é contra. Eu sei que vocês aí, meus amigos, vão dizer, você gosta? Gosto muito do Mauro César, porque eu vejo nele uma imparcialidade. Por mais que ele assuma e esteja na cara que seja Flamengo, e ele é tão crítico quando precisa, ele não bajula quando o Flamengo joga bem. E ele ainda manda real, como mandou sobre o texto, a verdade que o Botafogo estava vendendo a alma pro diabo, agora tá todo mundo vendo. Ele manda as verdades. Então eu adoro ver um jornalista que não tem medo de falar o que tá visível. Enquanto outros, ficou provado que ele podia ir pra Copa, podia estar na seleção. Meu irmão, não joga 3 jogos seguidos. Esse é o... O Neymar, que a gente sempre acaba falando de Neymar. E eu acho que é isso. Na ausência de tantos talentos raros, Roberto, Zico, Romário, Renato, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, aí só tem um, que já foi também. Pode jogar lá para a prateleira do Ronaldinho, já foi. Aquele não volta. Mas não tem outro, então temos que falar de Neymar. É isso. Mas é aquele que... Eu posso garantir a vocês, esse aí, sobre ele eu não escrevo. E aí, falando de Mauro César, ele é um jornalista que eu não acompanho, que eu não gosto muito das opiniões dele falando de Flamengo, que eu acho que ele é muito crítico até, mas muito. Mas como eu vou dizer que um cara desse é ruim? Com milhões de seguidores, cara que vive do jornalismo há muito mais anos do que eu posso não gostar. Sim. Tem algumas opiniões dele que eu gosto. Sim. A maioria do Flamengo, às vezes eu acho que ele extrapola, mas é minha opinião. Não posso falar que um cara desse é ruim. Exato. E não é por causa disso que de repente você vai encontrar na rua, vai destratar. Não. Sabe? Se ele se oferecer para um podcast aqui, vai ser bom demais. Já até convido. Mauro César, se quiser vir. Então, essa é a verdade da coisa. É não isso. É porque a gente não gosta dele como jogador, ou de repente como ele está. Óbvio que eu amava o Neymar 2012, cara. Sim, não tem como. Entendeu? Então, assim, é óbvio, mas as coisas...
Eu não sou o mesmo que lançou o primeiro livro com 26 anos. Hoje eu tenho 50. Eu acho que eu escrevo melhor. Aí me chega o PVC e diz, pô, tem o melhor livro do Renato. Pô, foi meu primeiro. Então não lê os outros, né? Pô, mas não, de repente é porque ele gosta do personagem. Então, Sim. assim, eu entendo que cada um me diga, teu melhor livro é o Helena, teu melhor livro é o Zico, teu melhor livro é o Alex. Ok, porque o cara gosta do personagem e eu escrevi sobre ele, aí eu entendo todo mundo. Mas eu, se tiver que escolher qual é o livro que para mim é o melhor, pô, mesma coisa, o cara tem 3 filhos, qual o filho que você ama mais? Pô, eu amo todos. E aí vamos falar sobre livros futuros, prováveis livros, até porque tem um livro seu que são os 20 jogos eternos do Flamengo. Só que o livro foi de, 2013. 2013. Não entrou em 2013, se bobear, não entrou nem a final da Copa do Brasil que o Flamengo ganhou esse ano com o Brocador e Elias. E aí eu quero saber de você agora. Vamos fazer um livro novo. 25 jogos eternos do Flamengo. Quais desses 5 jogos você colocaria nesse livro? Mais 5 para colocar? Pô, sem dúvida, as 3 finais de Libertadores, né? Principalmente a primeira em Lima, dos 2 gols do Gabigol, porque, me desculpe os amigos palmeirenses, mas eu já sabia agora, do ano passado, tanto é que eu fui. Agora, o Flamengo e River Plate, você não tem como cravar. 1-0 River Plate até os 42 do segundo tempo, você não tem como cravar, vai cravar que vai empatar para ir para prorrogação, acabou o jogo, nem prorrogação tem. Então, aquele jogo, para mim, não tem como. E aí coloca também as outras 2 finais de Libertadores, contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, e mais 2 jogos aí, né? Então são 5. Eu botaria o Flamengo 5-0 no Grêmio, que eu acho que, Renato Gaúcho, me desculpa, mas foi a barrigada ao contrário. Aquilo que você fez a torcida rubro-negra sofrer, você tomou nos 5-0 no Grêmio e Flamengo aqui no Maracanã. Porque já tinha sido 4-1 em Porto Alegre, mas a arbitragem anulou 3, ficou 1-1. 9-1 aí, 9-1. E mais um, né? E mais um. Aí teria que dar uma pesquisada para não ser... De repente eu vou falar aqui, vou falar, mas e esse? Eu vou colocar aqui alguns jogos que eu tenho na minha mente, porque, exemplo, a final, com todo respeito ao Atlético Paranaense, mas aquela final, pra mim... Sim, sabe? Mas queira ou não, a gente uma final não seria Libertadores. tetra Sim. se não fosse... Mas foi meio... Flamengo 5 porque foi o Atlético Paranaense, a gente já sabia também. Flamengo 5-4 no Santos, com show de Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Mas esse foi em 2011. Esse já estava no livro, foi 11. Esse está no livro. Deixa eu ver outro aqui, então. Ah, não! Eu porei esse jogo. Você pulou esse jogo? Porque esse jogo, ele, na verdade, ele ficou em 20º lugar. Na verdade, não fui eu que elegi. Eu chamei um bocado de rubro-negros. Vários rubro-negros elegeram, cada um votava assim, depois eu somava, esse aqui teve tantos votos, e aí eu colocava. E aí empatou em 20º lugar, o 5-4 no Santos, do Ronaldinho contra o Neymar, junto com o Flamengo e Atlético de 87, do Renato Gaúcho no Mineirão. E aí eu tive que dar o voto de Minerva. Como eu vi os 2 jogos, e como o do Renato na Copa União era uma semifinal contra o último invicto, o time do Tele Santana, badaladíssimo, ganhou os 2 turnos, era para ter ido para a final direto, era semifinal lá no Mineirão. O Flamengo faz 2-0, toma o 2-2 e o Renato faz um gol salvador. E o outro jogo era um jogo de meio de tabela, aí eu coloquei. E o Flamengo ainda acabou campeão em 87. Flamengo e Emelec não entraria nessa... Não entraria. Eu acho que ali, assim, o Flamengo e Emelec do Jorge Jesus... Isso. Não, porque assim, cara, o Jorge Jesus poderia não ser o Jorge Jesus se o Flamengo fosse eliminado nesse jogo. Acho que foi o primeiro ou segundo jogo do Jorge Jesus. Tava começando ali a era Jorge Jesus. Ele nem entendia onde ele estava. E ele já tinha perdido uma Copa do Brasil. Não, ele tinha acabado de chegar ao Flamengo. Não, ele tinha perdido a Copa do Brasil no Atlético Paranaense. Já tinha sido eliminado. Pois é, então. Aí, se ele perde nos pênaltis ali, a gente não ganharia Libertadores, provavelmente assim, ele ganharia o Carioca, seria o primeiro título dele. Não seria a mesma coisa. Talvez ganhasse o Brasileiro? Acredito que sim. Mas não seria mágico como foi, porque se você lembrar, 2019... ganhou no sábado em Lima, com aquele gol do Gabigol, e no domingo de ressaca ainda foi campeão brasileiro sem jogar. Porque o Grêmio do Renato ganhou do Palmeiras. E aí é um pedido que eu vou te fazer. Já que você fez a máquina tricolor, 2019 merece um livro, não? 2019 foi muito mágico, mas assim... 2019 eu acho que é o segundo grande ano da história do Flamengo, só perde para 81. O segundo ano é 2019. Mas como torcedor, tendo vivido 2019, tendo
estamos aqui em 2026, eu acredito que o ano passado foi o meu melhor ano, cara. Foi o meu melhor ano. Foram, acho que uns 7 taças aí, porque hoje Taça Guanabara não conta, meu tempo Sim. contava. Eu ainda Então, conto. Taça Guanabara, Carioca, era o atual campeão da Copa do Brasil, e Brasileiro, Libertadores, Derby das Américas, Copa Challenge, meu irmão, assim, era tipo, tu tá bêbado no meio da galera perguntando qual o título que a gente tá comemorando hoje, eu não lembro mais, ganhou tudo, Sim. só não ganhou do Mundial, mas aí Por ganhou pouco. do campeão do Mundial, que era o Chelsea, ganhou de 3-1, e não foi campeão contra o PSG. Só que eu acho que é uma sacanagem do destino isso. O PSG, nesse Mundial, não ganhou de nenhum time e foi campeão do mundo. O Flamengo ganhou de 2, empatou outro e não foi vice. Então o Flamengo jogou 3 vezes, saiu invicto e perdeu a taça para um time que não teve uma vitória nesse Mundial. E nem venceu Agora, a gente. Foi pênalti. Foi pênalti. Então, assim, foi um ano, cara, 2025, pelo amor de Deus. Se de repente você toma a piaba do PSG, tava todo mundo rindo, todo mundo ia fazer um Réveillon feliz, né? A galera do Contra. Mas o arco-íris ia estar feliz. Mas nem isso, cara. Foi 1-1 contra o time de videogame, cara. Então, assim, que ano foi 2025, cara? E jogadores que você gostaria de fazer uma biografia? Pode ser das antigas que você ainda não fez. E o porquê? O porquê desses jogadores? Fala uns 3 aí, que você gostaria de fazer e o porquê. Não precisa ser do Flamengo. Eu tô pensando aqui, eu gostaria de fazer uma biografia do Paulo César Caju, porque foi muito polêmico, tem a ver com sexo, drogas e rock and roll nos anos 70. Eu gostaria de fazer um livro sobre o Cristiano Ronaldo, que eu acho que é uma máquina de jogar bola, um cara talvez mais focado que eu já vi em termos de futebol, porque em habilidade ele não é melhor do que vários, e ele conseguiu ser essa máquina toda, e eu tive o prazer de entrevistá-lo em Londres, no Brasil e Portugal, e aí não é difícil fazer porque ele fala português, né? Então, o Cristiano Ronaldo é um... E eu adoraria ter a chance de fazer mais um livro internacional daqui a, sei lá, 10 anos, com o Lionel Messi. Porque dentro daquela cabecinha ali, dentro daquele local que ninguém acessa, que o cara é avesso à mídia, avesso à entrevista, avesso a tudo, muita coisa ele sabe, viu, viveu, e até em relação a Neymar e companhia. Então tem muita coisa que o dia que ele começar, ex-jogador, a aparecer num podcast, não sei o que, e vai soltando... Porque hoje em dia todo mundo é muito blindado. Sim. A assessoria de imprensa diz quem é o jogador que vai falar. No meu tempo de gandula, saía o Zico, o Globo já atacava o Zico, aí saía depois o Renato, aí o Jornal do Brasil ia no Renato, aí saiu o Bebeto, aí o Dia no Bebeto, aí saía o Moser, aí a ESPN ia no Moser. Cara, e aí... Quem comprasse vários jornais, quem assistisse vários canais, tinham vários falando. Às vezes até no próprio vestiário. Eles iam no vestiário atrás dos jogadores. Entrava no vestiário, jogador nu, e entrava lá e já entrevistava rádio e não sei o que, o torcedor de radinho de pilha, o cara tomando banho, se enxugando, e o cara lá, a vitória foi maravilhosa. Hoje não. Hoje é tudo pasteurizado. Se você botar na Globo, na ESPN, na Band, não sei o que, a sala é a mesma, só falaram um jogador e um técnico. Então, assim, e o que está acontecendo lá? E a porrada que o Pedro tomou, ele mereceu ou deram demais? Um dia vai ser vazado tudo que hoje blindam. E eu gostaria muito de entrevistar o Lionel Messi, porque, cara, com 12 anos, sair do seu país natal, ir para um outro... Será que em 2010 ele não estaria louco para ser espanhol? E tá junto com a galera da Espanha, que era a galera do Barcelona, que foi campeã, lindo. Ia ser mais lindo ainda com o Messi ali, entendeu? E será que em 2022 ele não ficou com orgulho de ser argentino e mostrar para todo mundo que realmente é melhor que o Maradona? Para mim, eu fico na dúvida. Mas, assim, Maradona e Messi, para mim, tá ali no mesmo panteão atrás do Pelé. Então tem muito a falar de Messi. E deve ter muita coisa no bastidor que ele segura, mas um dia ele vai jogar. E eu queria ser para mim. Queria que fosse para mim. E se fossem 3 jogadores do Flamengo? E aí pode ser geração nova, pode ser jogadores... 3 do Flamengo que eu gostaria de ter escrito... Primeiro o Gabigol. Eu acho que o Gabigol pode não ser o melhor. Eu fiz o do Nunes, então eu acho que o Gabigol seria um livro muito polêmico. Eu acho que ele ia atirar muito, ia pegar a espingarda ali, acertar muito tiro. Gabigol é um.
Jorge Jesus é outro. Jorge Jesus é outro. Pode ser até só sobre o ano de 2019. Só com Jorge Jesus, eu e Jorge Jesus. E, enfim, aí eu acho que Romário adoraria ter escrito sobre Romário. São Mas três senador não jogadores. fala, senador não pode falar, senão perde a sua... Né, Não, esses são três astros do futebol que não tem papo na língua, né? Sim. Ainda mais... Os três vão falar, pô, Jorge Jesus? Pelo amor de Deus, que Jorge Jesus era sinistro, né? E assim, eu tenho saudade daquele tempo que a gente sabia qual era o time que ia entrar em campo, machucou, entra o reserva e seguia ali, entendeu? Hoje, até com o Felipe Luiz também, pô, ninguém sabe a escalação, nem ele, nem os jogadores. Sim. E aí, como o jogador tem confiança, até a hora de dar a camisa e não sabe se vai jogar. Então, assim, com o Jorge Jesus, jogava os 11, a gente sabia de cor os 11. E aí machucou alguém, entrou reserva, acabou, simples. E aí achei que ele ia mudar isso aqui na mentalidade, nada disso. Continuamos poupando para o jogo tal, e aí correndo riscos, como corremos com o Central Córdoba, perdendo o Maracanã, correndo riscos desnecessários. E como você não vive só do futebol, porque é jornalista, é biógrafo, é aquele jornalista esportivo também que ele gosta muito de futebol, respira futebol. Mas tem diversos outros livros aqui. Tem sobre o Medina, para quem não sabe, não é o surfista, tá, gente? É o cara que é o manda que começou o Rock in Rio. Sim, que é o maior festival de todos os tempos. É o festival que teve mais edição, mais público, mais astros, vários palcos. E deve ter histórias aí desse livro, hein? Muitas histórias. O que você lembra que pode contar pra gente ou que não pode? Eu peço pra cortar. Eu vou pedir pra cortar no final. Mas deve ter alguma historiazinha aí. Tem muita história bacana, cara. Assim, porque quando ele faz o primeiro Rock in Rio, todo mundo riu. Porque o Brasil tinha uma fama péssima, assim, porque era tipo terra de índio. O pessoal achava que tinha índio aqui, colonizado por Pedro Álvares Cabral. Então ninguém queria vir para o Brasil. Era raro de ter um show no Brasil. Imagina ter um festival. Só o Dia do Metal teve Whitesnake, Megadeth, Scorpions, AC/DC e Iron Maiden. Porra, só o Dia do Metal teve 5 bandas que hoje fecharia o Rock in Rio. Até nisso, acho que a música tá muito parecida com o futebol de hoje, a música... Enfim. Então, assim, quando o Medina aparece nos Estados Unidos com aquela ideia do festival, todo mundo começou a rir. Aí ele teve que ir até os empresários do Frank Sinatra, pra galera que não conhece, foi o maior cantor de todos os tempos, a Voice, The Voice, o nome dele, internacional, e ele trouxe Frank Sinatra pro Brasil, uma única apresentação no Maracanã, lotado, debaixo de chuva, e aí o Frank Sinatra viu que ele honrou o contrato, não soube montar o som, não furtou o equipamento, então, enfim, aconteceu. Ele chegou lá nos Estados Unidos com essa ideia de que ia fazer o festival, todo mundo riu, ele foi nos empresários do Sinatra, convocaram uma coletiva, vieram jornais de todo mundo, e aí os empresários do Sinatra falaram, pode acreditar no moleque. Tinha 27 anos o Medina quando criou o Rock in Rio, e quando trouxe o Frank Sinatra. Aí, com 31 anos, ele faz o Rock in Rio, e quando o Queen fechou, foi o primeiro que conseguiu fechar, depois de vários nãos, aí todo mundo, que nem um castelo de dominó, sabe, o dominó caindo um atrás do outro. Queen fechou com a exigência que o Freddie Mercury tem, e aí o Queen fecha, aí fecha o Ozzy Osbourne, aí fecha todo mundo, aí vai fechando, e aí fez aquele cartel, cara, de astros de primeira grandeza, não só internacionais, foi em 85, não é isso? 85. O ano que eu nasci, o meu tio foi. Pô, que inveja. Eu tinha 10 anos, não podia. Então, assim, ter conversado com o Medina... Aí, assim, o bacana foi o bastidor, né? Isso que é o bom. O bacana foi o bastidor, porque, por exemplo, assim, quando eu fiz o livro do Medina, eu tinha 31 anos. Então, o Medina, quando foi receber o escritor no escritório dele, Medina estava de terno, assim, todo preparado. E eu cheguei que nem eu sou, cara. Cheguei de calça jeans, jaqueta... E aí, quando ele me viu, ele do auge dos seus 50 e tanto, viu um garoto de 30 que parece 20, ele murchou. Aí, tudo que eu perguntava, ele, é. Aí eu falei, esse cara não tá confiando que eu vou fazer. Aí, numa certa altura, eu perdi, doutor Medina, eu acho que você não tá confiando que eu vá fazer a tua biografia. Ele cresceu. Claro, eu tenho mais tempo de profissão que você tem de idade. Aí eu falei, então tá bom. Então faz o seguinte, me dá aí 10 dias e vou te entregar um capítulo. Se não ficar bom, morre por aqui. E, pô, falar isso pra quem tem grana é maravilhoso, de graça, né? Aí ele fechou, beleza, 10 dias, um capítulo. Eu entreguei 2 capítulos em 7 dias.
E o segundo era sobre o pai dele, que foi o visionário. Aí fechamos, aí fomos pro contrato. Aí eu cheguei na melhor advogada de direitos autorais que tinha, que estudado comigo no colégio, enfim, eu sabia que era melhor, e ela fez para mim um contrato de 12 páginas. Quando o Medina foi assinar o contrato, eu cheguei, mas ele já confiando em mim, aí eu chego com 12 páginas, aí ele bufou. O Queen, o Freddie Mercury, o contrato tinha 3 páginas. Vem você com 12. Eu falei, doutor, foi advogada, não sou eu. É advogada, que ela estava me salvaguardando em vários quesitos. E aí eu achei que morreu. Ele disse, não, pode ir embora. Vai ter, Queen, 3 páginas, você com 12. Aí eu fui embora chateado. Ia ser meu primeiro livro internacional. Ia lançar no Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid. Aí depois de 8 dias, ele viu que eu não era fácil, aí falou, não, vamos fechar logo, assinou lá o negócio, aí eu fiz. E aí foi realmente meu primeiro livro internacional, primeira vez que eu levei o meu nome para fora do país, lançado em Portugal, na Espanha, depois com o Alex veio na Turquia, e quero espalhar outros filhos aí, quem sabe tá aí quase pronto, Petkovic, para a gente atacar os Balcãs. E para a gente poder fechar o nosso podcast, ele contou alguma coisa de bastidor, de algum artista que veio com muita banca, não sei se foi o Queen, alguma coisa, algum pedido de um artista meio que Ozzy comia morcego, que falavam... Ele proibiu por contrato, porque o Ozzy tinha feito uma capa de disco comendo morcego, mas era coisa de estúdio ali, não sei o quê, e ele proibiu no contrato mesmo o Ozzy de fazer. Mas, por exemplo, o Axl Rose, quando chegou em 91, 6 anos depois, teve o Rock in Rio 2 no Maracanã, o Axl Rose chegou e, em cima da hora, ele pediu água vulcânica do Havaí. Pelo amor de Deus. O AC/DC queria trazer o sino, que eles batem, dão as badaladas lá, o ringing bell lá. Aí quis trazer o sino era não sei quantas toneladas, era inviável, até só por navio, e não ia chegar para apresentação. Eles criaram no gesso um sino, botaram lá, os caras acreditaram que era, em cima da hora, e vamos nessa. E aí me chega o Rod Stewart. Cara, só entro domingo, 11 horas da noite, ele avisa, só entro se tiver 80 toalhas brancas. Aí, mas como é? Porque é domingo, tá tudo fechado já. Aí, ou eu 80 toalhas brancas ou eu não entro no palco. Daí. E aí o Medina chamou a galera, mentalizaram rápido, pensaram rápido. Cara, Rock in Rio é no Rio Centro, ali na Barra, né? Corre todos os motéis ali, tinha rua de motel na Barra. Paga o que for essas toalhas brancas. Conseguiu, chegou lá, botou as 80 toalhas brancas empilhadinha, ele usou 25. Mas é isso. Idiosincrasias, manias de grandes ídolos. Muitas histórias do livro do Medina, super bacana. Vendedor de Sonhos. A vida é a obra de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio. E é o seguinte, você quer fazer um podcast legal com muito mais assunto que esse aqui, com certeza é só a primeira parte. Mais pra frente eu marco a segunda, como que vem mais história. Chama o homem, porque aqui, ó, vai sair muita resenha. Não, e vai sair no podcast. Quando eu comecei na Rádio Sonora, fui fazer uma live, nem conhecia, mandei uma mensagem, participou da live. Canal dos Amigos Rubro-Negros foi um dos primeiros que também participou e agora tá aqui. Tenho certeza que vai ser sucesso, que onde o homem tá é sucesso. Marcos, brigadão pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Passa as redes sociais aí pra galera de seguir. Aí, por favor, entra no Instagram, @MarcosEneves, ali tem tudo. E também no YouTube, canal do Marcos Eduardo Neves, tem vídeos do Alex na Turquia, coisas surreais, parece os Beatles chegando no aeroporto. Vocês vão gostar. E pra você que tá assistindo e não deixou o like, doidão, seu dedo vai cair. Brincadeira. Larga o like, compartilha com geral, se inscreve no canal, agradecer ao tio Rui, que mandou o show, daqui a pouco a gente vai beber mais, agradecer a galera da Rock Barbearia, que tenta me deixar bonito, eles tentam. Eu vou lá toda semana, eles tentam. Estão conseguindo? Mais ou menos. A patroa tá gostando. Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, segue a Rock, @Rock Barbearia também. E vambora, que já, quarto episódio, tem mais. Fala Comigo Resenha no canal do Vini Soares. Valeu! Fui!